Olá, eu sou o Caleb Elias de Carvalho Barbosa e você está assistindo ao canal do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira, né, o IMTPRB. No quarto vídeo da nossa série, intitulado A Lei de Deus e a Ordem Social, um modelo integral para a sociedade, exploraremos como a lei de Deus estabelece as bases para uma ordem social completa e transformadora que abrange todas as áreas da vida, espiritual, política, econômica e cultural. Neste vídeo, abordaremos a ideia de que a verdadeira ordem social não pode ser separada da revelação divina, mas deve ser construída integralmente segundo os preceitos da palavra de Deus. A posição dominionista, reconstrucionista que defendemos aqui no canal afirma que o governo, a autoridade ou domínio de Cristo se estende a toda a sociedade, exigindo que as leis divinas sejam aplicadas de forma total e coerente, sem compartimentalizações entre o espiritual e o civil. Contrariando visões que tentam isolar a esfera espiritual de assuntos temporais, a nossa perspectiva teonomista sustenta que a ética, a justiça e a transformação cultural são indissociáveis do governo soberano de Deus. Assim, a lei de Deus é o padrão que define a ordem natural e civil, e sua aplicação integral é a única maneira de estabelecer uma sociedade verdadeiramente justa, pacífica e próspera. Ao longo deste vídeo, examinaremos passagens bíblicas e que evidenciam como Deus ordena não só a salvação individual, né? Veremos como textos da Escritura demonstram que não só a salvação individual faz parte da ordem de Deus, do que Deus ordena, mas também a organização social, demonstrando que toda a sociedade deve refletir os valores do reino de Cristo. Bom, prepare-se para uma análise aprofundada que revela como a ordem social divina pode e deve transformar o mundo, reafirmando o chamado para a reconstrução completa da sociedade segundo a lei do nosso Deus. A sociedade, para ser justa e ordenada, deve ser construída sobre um alicerce inabalável, a lei de Deus. Diferente da visão secularizada, que tenta construir a ordem social com base no consenso humano ou em princípios pragmáticos, o modelo teonômico reconstrucionista defende que a moralidade e a justiça só podem ser estabelecidas por meio da revelação divina. A Escritura ensina que Deus é o legislador supremo e único. Isaías 33, 22. Tiago 4:12. E sua lei é perfeita e suficiente para reger todos os aspectos da vida. Salmo 19, 7-11. O Estado e a sociedade não podem criar ou definir autonomamente padrões de justiça ou leis independentes da revelação divina, sem incorrer em idolatria e cair em injustiça. Enquanto a teologia dos dois reinos propõe que Deus governa a esfera civil por meio da razão natural
e do direito humano, o modelo teonômico sustenta que as escrituras fornecem os princípios para toda legislação justa. Não há neutralidade religiosa na legislação civil. Todas as leis refletem uma moralidade. E a única moralidade verdadeira é a de Deus, ou definida por ele. A lei de Deus não apenas rege a moralidade individual, mas também estrutura a ordem social de maneira abrangente. Primeiro ponto: justiça penal. Crimes e penalidades são definidos pela lei de Deus, garantindo punições justas e proporcionais. Êxodo 21 a 22. Segundo, economia. A proibição do roubo e da fraude, Levítico 19, 35 a 36, estabelece a base para um mercado justo. E a lei do jubileu, Levítico 25, promove a estabilidade social e econômica baseada na propriedade privada e na descentralização do poder econômico. A lei do jubileu não promove o socialismo, pois não expropria a propriedade privada, mas restaura a estrutura original de posse determinada por Deus. Outro ponto, né? Terceiro, outro exemplo, né? Família e sociedade. A manutenção da unidade familiar e o respeito à autoridade são princípios fundamentais. Êxodo 20, 12. Efésios 6, 1 a 4. Qualquer sociedade que abandona a lei de Deus ou autonomamente define padrões éticos, leis, inevitavelmente sucumbe ao caos e à tirania. A ideia de que a lei moral permanece, mas não a lei civil, proposta por muitos reformados modernos, é artificial e antibíblica. A reconstrução da sociedade exige que todas as esferas estejam sob o senhorio de Cristo, inclusive a legislação e o governo civil. Dessa forma, a única alternativa legítima para uma sociedade justa é a aplicação da lei de Deus como único fundamento normativo, né? Como base normativa da ordem social. Cristo, o Rei soberano, exige que todas as nações se submetam ao seu senhorio e governem conforme a sua justiça. A visão bíblica do governo civil é radicalmente distinta da concepção moderna secular e da abordagem dualista da teologia dos dois reinos. A Escritura não apresenta o Estado como uma entidade autônoma que existe e age independentemente de Deus, mas sim como um ministro a serviço da justiça divina. Romanos 13, 1 a 4. O apóstolo Paulo declara que o magistrado civil é servo de Deus. Em grego, diáconos theou, né? Diáconos theou, estabelecido para punir o mal e promover a justiça. Romanos 13, 4. Isso implica que o governo não possui autoridade autônoma ou baseada na convenção humana, mas deve operar dentro dos limites estabelecidos pela lei de Deus. A teologia dos dois reinos erroneamente afirma que o Estado opera sob um direito natural genérico, não estando vinculado diretamente à lei de Deus. O reconstrucionismo cristão acertadamente sustenta que a única base legítima para a autoridade civil é a lei revelada por Deus na Escritura. Os governos civis que rejeitam a soberania de Deus, a autoridade e revelação da Escritura,
e legislam com base em princípios humanistas tornam-se idólatras e opressores. Em contraste, um governo civil ou Estado verdadeiramente justo submete-se à autoridade de Cristo e implementa, aplica sua lei na sociedade, né? Aplica, ministra a justiça de Deus no âmbito civil. A Bíblia não apenas estabelece o princípio da autoridade civil, mas também define os parâmetros pelos quais os governantes do povo devem agir. Primeiro exemplo, punição do crime, conforme a lei de Deus. O Estado deve executar juízo contra os transgressores da lei divina, aplicando as penalidades determinadas por Deus. Deuteronômio 19, 15 a 21. Segundo exemplo, proteção dos justos. A função do governo não é apenas reprimir o mal, mas também proteger e louvar aqueles que vivem em retidão. Provérbios 29, 2. Romanos 13, 3. Terceiro exemplo, né, outra questão. Promoção da obediência a Deus. Governantes e magistrados civis, né, são chamados a se submeter à lei divina e liderar a nação em obediência ao Senhor. Salmo 2, 10 a 11. O Salmo 2 retrata os governantes das nações em rebelião contra Deus, tentando romper os laços de sua autoridade. No entanto, Deus declara que Cristo é rei e que todas as nações devem se submeter ao seu senhorio. Agora, pois, ó rei, sede prudente, deixai-vos instruir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Salmo 2, 10 a 12. A recusa de governos modernos em aplicar a lei de Deus leva à corrupção moral, à opressão e ao juízo divino. O Estado só pode cumprir sua função legítima quando reconhece Cristo como Rei e implementa suas ordenanças. A restauração da sociedade sob a lei de Deus não é apenas um ideal teológico, mas uma missão prática para os cristãos, em todas as esferas da vida, e que será realizado na história. A visão bíblica da ordem social não se limita apenas ao governo civil. A Escritura estabelece que a família, a educação e a economia são esferas fundamentais que devem ser moldadas pela lei de Deus. A teologia dos dois reinos defende que essas áreas pertencem ao reino comum e, portanto, não estão necessariamente subordinadas à lei revelada. No entanto, o reconstrucionismo cristão corretamente ensina que todas essas esferas devem operar sob o senhorio de Cristo e os princípios da palavra de Deus. Bem, a família é a instituição básica da sociedade e tem um papel central na transmissão da fé e na aplicação da lei de Deus. O mandamento de Deuteronômio 6, 6 a 9 instrui os pais a ensinarem diligentemente os estatutos do Senhor aos seus filhos, garantindo que a próxima geração viva em obediência a Deus. A teologia dos dois reinos separa a família da missão pactual do reino de Deus, permitindo que seja regulada por princípios naturais. O reconstrucionismo cristão enfatiza que a família é uma unidade teocrática, responsável por educar os filhos na aliança com Deus e preparar a sociedade
para a obediência à lei divina. O colapso da família e da moralidade na sociedade moderna resulta da rejeição da lei de Deus e da adoção de padrões humanistas. A restauração da sociedade deve começar pela restauração da família, como centro da fé e da lei. A educação é um campo de intensa batalha religiosa. O modelo educacional moderno, baseado no humanismo secularista, busca moldar as novas gerações de acordo com princípios anticristãos ou aos moldes de padrões não bíblicos. O reconstrucionismo cristão rejeita a ideia de uma educação neutra em termos religiosos e sustenta que toda educação deve ser subordinada à cosmovisão bíblica ou de acordo com ela. A teologia dos dois reinos permite que a educação opere segundo padrões seculares, sem submissão explícita à palavra de Deus. O reconstrucionismo cristão insiste que a educação deve ser cristocêntrica, ensinando a sabedoria de Deus em todas as áreas do conhecimento. A educação estatal secular é uma forma de discipulado anticristão ou humanista, promovendo uma cultura hostil à fé bíblica. A verdadeira educação deve estar sob a responsabilidade da família, garantindo que as crianças sejam treinadas para servir a Deus em todas as esferas da vida. A economia não é uma esfera neutra ou separada da lei de Deus. A Escritura ensina princípios claros sobre propriedade, trabalho, justiça econômica e generosidade. O modelo bíblico de economia se baseia na responsabilidade individual, na proteção da propriedade privada e na rejeição da exploração e do confisco injusto. A teologia dos dois reinos permite que a economia opere segundo princípios pragmáticos e humanistas, sem conexão direta com a lei divina. O reconstrucionismo cristão sustenta que a economia deve refletir os padrões de justiça e mordomia estabelecidos por Deus. A economia deve ser guiada por princípios bíblicos, rejeitando o estatismo e promovendo a iniciativa privada e a caridade voluntária. O Estado não pode usurpar o papel de promover caridade, pois essa função é algo que, biblicamente, pertence à família e à igreja. A teologia dos dois reinos tenta relegar a família, a educação e a economia ao domínio de um suposto reino comum, negando sua sujeição direta à lei de Deus. O reconstrucionismo cristão refuta essa dicotomia e afirma que todas as áreas da vida devem ser governadas pelos princípios divinos. Bem, a igreja, como o corpo de Cristo na terra, tem um papel central na transformação da sociedade segundo a lei de Deus. Diferente da visão luterana da teologia dos dois reinos, que limita a igreja ao campo espiritual e a separa da esfera civil, o reconstrucionismo cristão sustenta que a igreja tem um chamado ativo para discipular as nações. Mateus 28, 18 a 20. Ensinando e aplicando a lei de Deus em todas as áreas da vida. A igreja não é apenas uma comunidade de adoração, mas também uma instituição responsável por proclamar a totalidade da verdade revelada por Deus. Em 1 Timóteo 3,15,
A igreja é chamada de coluna e baluarte da verdade, indicando que sua missão envolve a preservação e proclamação da lei e do evangelho. A teologia dos dois reinos argumenta que a igreja deve limitar-se a questões espirituais e não interferir na ordem social e civil. Contudo, o reconstrucionismo cristão ensina que a igreja deve pregar e ensinar a aplicação da lei de Deus para governantes, cidadãos, famílias e todas as instituições da sociedade. A igreja tem o dever de ensinar o padrão divino de justiça, corrigindo tanto os crentes quanto os governantes ou autoridades civis que se desviam dos mandamentos de Deus. Jesus Cristo ordenou à igreja que discipulasse todas as nações. Mateus 28, 18 a 20. Ensinando-as a obedecer tudo que ele ordenou. Isso significa que a missão da igreja não se limita a converter indivíduos, mas envolve a reconstrução das estruturas sociais sob os princípios do reino de Deus. A teologia dos dois reinos restringe a grande comissão ao campo espiritual, negando sua aplicação à ordem civil e cultural. O reconstrucionismo cristão entende que a grande comissão inclui a reforma da sociedade, levando as nações a se conformarem à lei de Deus. O discipulado das nações implica a aplicação da lei de Deus nas esferas política, econômica e educacional. A igreja deve treinar seus membros para influenciar e transformar a sociedade em todas essas áreas. A igreja, ao longo da história, sempre teve um papel profético em relação aos governantes, exortando reis e magistrados a submeterem-se à lei de Deus. O Salmo 2 adverte os reis da terra a beijarem o filho e servirem ao Senhor com temor, reconhecendo sua autoridade soberana. A teologia dos dois reinos sugere que a igreja não deve confrontar os governos civis, pois o Estado pertence ao reino comum e não está sujeito à lei de Cristo ou revelada em sua palavra. Entretanto, o reconstrucionismo cristão defende que a igreja tem o dever de confrontar governantes ímpios, chamando-os ao arrependimento e à obediência à lei de Deus. A lei de Deus continua sendo a única norma autoritativa e válida para todas as sociedades e a igreja. A igreja deve exercer sua voz profética, exortando os governantes civis a implementarem a justiça bíblica. A história da cristandade demonstra que, quando a igreja assume seu papel de promotora da justiça divina, as nações são transformadas. O impacto da reforma protestante sobre a política, a economia e a cultura europeia é um exemplo claro de como a igreja pode influenciar a sociedade quando ensina e aplica a lei de Deus. A teologia dos dois reinos isola a igreja do processo de transformação social, permitindo que as instituições funcionem segundo princípios humanistas ou padrões não bíblicos. O reconstrucionismo cristão ensina que a igreja deve trabalhar para restaurar todas as instituições sob o senhorio de Cristo e a lei divina. A escatologia pós-milenista e a aplicação da lei de Deus devem impulsionar a igreja a reformar a cultura, preparando a sociedade para a manifestação plena do reino de Deus. A igreja
tem um chamado essencial na formação de uma sociedade teonomicamente estruturada. Sua missão não é só pregar o evangelho para salvar almas, mas discipular as nações, exortar governantes e reformar as instituições conforme a lei de Deus. A teologia dos dois reinos, ao separar a igreja das esferas sociais e políticas, mina esse chamado e promove um dualismo que enfraquece o impacto do cristianismo no mundo. O reconstrucionismo cristão reafirma o papel integral da igreja na construção de uma sociedade onde Cristo reine soberanamente. A lei de Deus não é somente um conjunto de normas morais privadas, mas um fundamento para a organização de toda a sociedade. Ao longo deste vídeo, demonstramos que a Igreja tem um papel ativo na aplicação da lei divina em todas as esferas da vida, sendo um agente transformador que confronta a injustiça e promove a justiça segundo os padrões de Deus. A teologia dos dois reinos, ao separar radicalmente a esfera civil da autoridade de Cristo e da palavra de Deus, falha em reconhecer que Cristo é o Rei sobre todas as nações, Salmo 2, e que seu senhorio se estende sobre governos, instituições e culturas. Em contraste, o reconstrucionismo cristão e a teonomia reformada reafirmam que a Igreja deve discipular as nações e reformar a sociedade, trazendo-a à conformidade ou molde do padrão da lei de Deus. A ordem social não pode ser regida por princípios humanistas ou pragmáticos, mas deve estar alicerçada unicamente na revelação divina. Somente quando a lei de Deus for restaurada como padrão absoluto para a sociedade, veremos uma verdadeira reforma que glorifique o Senhor e manifeste seu reino de maneira concreta. E este vídeo sirva como um chamado para que a igreja reassuma sua responsabilidade e atue como luz do mundo e sal da terra. Mateus 5, 13 a 16. Restaurando a justiça e promovendo a glória de Deus em todas as áreas da vida. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Eu agradeço a sua atenção por ter assistido o vídeo até aqui, né, ao final. Peço que curta, né, deixe o like, comente e compartilhe o vídeo com outras pessoas. Bom, vamos ficando por aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.